Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Pode Confeitar. Como é que vocês estão? Estão acompanhando todos os nossos episódios? Essa segunda temporada tá incrível, gente. E claro que nós estamos trazendo aqui para vocês alguns convidados bem bacanas, né, que tem uma história empreendedora, né, para acrescentar, para agregar aqui no Pode Confeitar. E é isso que a gente quer levar para vocês, né? Como eu sempre falo, histórias reais que possam de fato mostrar que é possível empreender, né, Ju? Minha xará tá aqui, eu já apresento ela para vocês. Na confeitaria e em qualquer área que você se determinar, a gente está aqui para incentivar o empreendedorismo, para que os seus sonhos possam ser realizados também, gente. Estou aqui, né, com minha xará, Juliana Guzzi, né, veio lá de Irati, né, convidei ela para estar aqui conosco, acompanho muito seu trabalho, eu gosto muito do seu trabalho, e ela que é formada em gastronomia, pós-graduada em panificação e confeitaria, é coautora já, gente, desse livro maravilhoso, tá aparecendo lá? Desse livro incrível, Negociando com Sucesso, e esse aqui é meu, tá autografado, Ju? Depois eu vou ver. Obrigada pelo presente. Seja muito bem-vinda. Espero que você se sinta em casa, né? E a gente tá aqui para compartilhar um pouquinho da sua história e tem muita coisa aí pra gente conversar, né? Bem-vinda. Oi, Ju, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse podcast maravilhoso, de muito sucesso. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, Ju. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria saber um pouquinho, né, como que você iniciou na confeitaria, porque hoje você já tem um currículo bem, né, interessante, você já dá aula, já tem mais de 500 alunos aí pelo Brasil, mas não foi sempre assim, né? Então me conta um pouquinho como que a confeitaria te encontrou, como que você encontrou a confeitaria. Exatamente. Na verdade, a confeitaria me encontrou muito antes que eu imaginei que eu era confeiteira. O meu primeiro bolo eu fiz quando eu tinha 11 anos. Eu até brinco que nem o meu cachorro quis comer, de tão ruim que ficou. Meu Deus. Mas depois desse primeiro bolo, eu fui fazendo outros bolos, né? E foram dando certo. Então eu não desisti, apesar do meu primeiro bolo ter sido um desastre, né? Eu brinco com isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha ali meus 19 anos, eu fui demitida do meu emprego. E nesse emprego, eu gostava muito dele, muito. Eu fiquei arrasada, arrasada. E eu Que você acabei fazia? ficando... Eu trabalhava no caixa de um posto de combustível, só que eu amava o que eu fazia. E eu fiquei arrasada quando aconteceu isso. E aí eu fiquei em casa, tava sem trabalho, né? E aí o meu marido, ele comprou um mini mercado do meu sogro. E aí eu fui ajudar ele, né? Falei, vou ajudar ele, né? Só que esse mini mercado, querendo ou não, ficava num bairro mais simples, então não tinha ali tanta venda. Então eu não tinha um salário, eu não tinha ali como me manter, não tinha uma renda extra, eu ajudava apenas o meu esposo. Mas, nesse meio tempo, o que aconteceu? Ele me incentivava muito também a estudar. Então, ele sempre falava para mim, vai estudar, vai fazer um curso, vai, né, fazer uma faculdade. E eu ficava pensando o que eu vou fazer da minha vida, né? Até que eu encontrei uma faculdade de gastronomia à distância. Foi assim, quando eu olhei para aquilo e falei, não, eu quero fazer isso. Você já gostava? Eu já gostava, eu sempre gostei de comida, de comer, de fazer comida, eu gostava muito. Só que eu não sabia que ia levar muito para o lado da confeitaria. Então, quando eu fiz a minha faculdade em gastronomia, teve a parte de confeitaria também, e foi como se brilhasse os meus olhos quando eu fiz essa parte de confeitaria. Aí eu finalizei o curso, finalizei já com uma bebê no colo, que a minha filha já tinha nascido. E aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Terminei a minha faculdade. Exatamente, terminei a faculdade de gastronomia, sabia um pouquinho de cada coisa, mas o meu coração, ele queimava por confeitaria. E foi aí que, no início de 2019, lá na época de carnaval, eu resolvi me aventurar. Aí eu fiz 2 bolos recheados, eu lembro até hoje, o sabor era ouro branco. E eu vendi... casamento. E eu vendi um só bolo, só um desses bolos, só que foi para uma vizinha e ela acabou falando pro bairro todo. Foi nisso que começou. Eu digo que esse bolo mudou a minha vida, porque várias pessoas começaram a me procurar para fazer encomenda. Eu comecei a fazer aproveitando o espaço do meu marido, né, nos fundos ali, a cozinha que tinha.
aproveitei esse espaço e comecei aí a fazer os bolos. E fazia para vender no mercado também ali? Isso, aham. Então aproveitei, né? E não parou mais. Desde aquele momento, eu nunca mais parei de fazer bolo, né? E aí você teve, a primeira experiência foi aquela que seu cachorro não quis comer o bolo. Aí você ficou todos esses anos longe da confeitaria. Isso, Só exatamente. depois que você terminou a graduação que você foi aí se aventurar na Exatamente. Eu até fazia pra família. Fazia ali aniversário do marido, da sogra, do pai, da mãe. Eu me aventurava, eu gostava de me aventurar, né? Sempre gostei de desafios. Legal. E aí, depois que eu dei o primeiro passo de fazer esses 2 bolos no carnaval de 2019, que realmente ali eu nunca mais parei. Você comentou, Ju, que teve uma questão com o bolo do seu casamento, né? Teve. Conta pra O nós. meu bolo de casamento, quando eu fui casar, o que aconteceu? Eu tinha me mudado recentemente para a cidade. Eu era do interior. Sempre morei no interior. Até o meu bolo, né, que o cachorro não quis comer, eu fiz no interior. E aí, o meu bolo de casamento, eu fui por indicação de uma pessoa conhecida ali. Eu não conhecia o trabalho da pessoa que ia fazer o bolo. E eu só fui pela indicação, e a minha sogra deu de presente também, então eu não tive como escolher muito. E realmente a gente não nega, né? Exatamente. Só que no casamento eu me senti muito mal com isso, porque teve pessoas que falaram que não gostaram do bolo, ele também não ficou nada como eu sonhei, e eu acho que isso marcou muito dentro de mim. Até que hoje eu busco ser cada vez melhor em bolos de casamento. É o que eu me acho especialista, né? Em bolos de casamento. Ah, legal. E assim, quais foram os desafios assim que você enfrentou no início? Porque você teve esse incentivo do seu esposo já para você estudar, né, e tudo mais e fazer. Mas quais foram as barreiras assim para você realmente, né, começar a rentabilizar isso para você? Muitas. Teve muitas dificuldades no início. Uma delas foi a questão de preço. Qual é o preço que eu vou vender o meu bolo? Eu não sabia de precificação, eu sabia fazer, né, ali o básico, digamos assim, mas eu não sabia de precificação. Então, eu vendia muito, mas eu cobrava da forma errada. Essa foi uma dificuldade que eu tive no meu início. Que a maioria de nós temos, né? Exatamente. Até que eu busquei estudar ainda mais, acabei fazendo vários cursos na área também, e fui melhorando essa questão também. A questão também ali do acabamento do bolo. O meu chantilly ficava poroso, ficava seco, não ficava bonito o acabamento. Às vezes a cliente queria uma decoração ali específica, eu ficava em desespero, porque, meu Deus, como que eu vou fazer? Não tinha noção. Mas você aceitava tudo? Aceitava tudo. Eu nunca neguei desafios, então sempre me desafiei. E eu acho que através desse desafiar que eu consegui também aprender muitas coisas. Então, às vezes acontecia do recheio ficar mole, ficar vazando no bolo, então triste. Aconteceu comigo também. Triste. Ai, gente. Mas aí eu sempre... assim que a gente passa, né, Ju? E depois vai pegando as dicas, tal, vai se especializando, se desenvolvendo. E aí tem uma professora como a Ju, que acaba encurtando esse caminho, eu acho, né? Então, você já passou por tudo isso, né? E agora você ensina outras meninas, outras mulheres a não passarem pelo mesmo problema, né? Exatamente. Só a gente sabe como é passar por situações como essa, né? Eu tive um episódio um dos meus primeiros bolos que eu fiz de andar, que a tia da noiva foi buscar o bolo, né? Eu não entregava bolos na época. Nem de andar se entregava. Jesus. Não, no início. Foi bem no início. E o bolo chegou destruído no casamento. Meu Deus. E aí? Foi assim, ela me ligava desesperadamente, né, pra mim ir lá ajudar a consertar. Eu fui até o local, fiz o que eu pude, não teve como consertar o bolo. Aí ela acabou alugando um bolo fake e deixou aquele pra corte. Mas foi algo que me marcou bastante também no meu início, porque eu comecei a pensar o que aconteceu com o bolo. Na verdade, ela acabou meio que derrubando, não chegou a derrubar no chão o bolo, aconteceu um imprevisto na hora do transporte, né? E acabou acontecendo isso também. E me serviu também de lição para mim buscar cada vez aprender mais, entender mais sobre isso. Tanto que hoje eu viro bolo de ponta cabeça. Eu já vi bolo de alguns casamento de ponta cabeça, né? porque eu aprendi a fazer uma estrutura maravilhosa. Ai, que legal. Bom, esse tipo de situação acontece e às vezes dá vontade de desistir, né? Como é que você reagiu? Você chorou na hora ou você chora depois? Na verdade, eu fiquei... acho que eu tremi muito. Eu tremo muito quando eu tô nervosa. Então, eu tremi muito na hora. Só que daí a gente para e pensa, agora eu preciso resolver a situação. Depois chora, né?
Não, dificilmente eu choro. Aham. Eu fico nervosa de tremer mesmo, eu tremo muito. Eu já sou assim, aconteceu um problema, vamos resolver, mas depois que passa, dependendo da situação, daí desaba. Eu, depois que passa, eu fico tão aliviada, eu acho que eu até sento e tomo um café de 2 horas ali. Aham. E aí, com relação a esse episódio do casamento, como é que foi pra você, né? O que que você buscou, né, pra poder melhorar essa questão, tudo? Você faz os transportes hoje ou continua com o cliente e Isso tal? mesmo. Hoje eu não deixo nem o cliente transportar um bolo de andar. Por Uhum. mais que a minha estrutura mudou bastante, né? Eu adaptei ela, eu fui deixando ela cada vez mais inovadora, digamos Uhum. assim. Hoje eu faço o transporte de todos os bolos, independente se for verdadeiro, se for fake. Eu finalizo até o último detalhe na mesa, para que Uhum. ele fique perfeito. E quando você faz os bolos de casamento, normalmente são todos andares verdadeiros ou você procura fazer, não, um fake, né, enfim. Isso, Como que depende muito da situação, né? Do que a cliente, né, do prefere. Às vezes. local, conta, às vezes tem entrada de Isso. chão e tal. Isso Isso. conta ou Então quando o bolo tá agora. estruturado não conta muito? Conta muito, conta muito. Essa estrutura que eu faço hoje em dia, eu posso levar tranquilamente ele pronto. Então, eu Uhum. levo ele pronto ali, se tiver estrada de chão ou não. Esse final de semana, eu levei um de 4 andares verdadeiro e peguei estrada de chão, peguei buraco, peguei um monte de coisa. Meu Deus, E eu teria infarto. chegou perfeito. Aham. Então, é dessa forma que eu faço. Daí, a Uhum. questão de bolo fake verdadeiro, às vezes a cliente quer um bolo de corte bem molhadinho. Então, Uhum. daí ela vai optar ali por um bolo fake pra Uhum. mesa. Até Porque o porque bolo verdadeiro não pode ser eu não posso. tão sobremesa, digamos assim, né? Isso, não pode ser cheio de morango, por exemplo, ali, mais Aham. peso, um recheio mais pesado, né? Uhum. Então tem toda essa questão também. E qual dicasinha, assim, que você daria pra quem quer começar a fazer bolo de andar, né? E começa pela estruturação, não pode ter fruta. Estude bastante sobre isso. Uhum. Evite usar frutas no bolo. E a estruturação é a coisa mais importante, né? Além da tua massa, que precisa ser uma massa boa, uma massa que aguente ali o peso de um Não pode usar um recheio. pão de ló, por exemplo, ou tá liberado? Depende do pão de ló. Eu uso um pão de ló que não é bem pão de ló, eu coloco um pouco de gordura, então ele acaba tendo um pouquinho mais de estrutura, né? Então a massa tem que ser, né, uma massa ali que seja resistente, fofinha, gostosa, mas resistente ao mesmo tempo. O recheio precisa ser um recheio ali com uma estrutura boa, que esteja num ponto bom. Uma ganache, Isso, um brigadeiro mais firme, exatamente. Uhum. Se eu for fazer ali, às vezes eu faço com geleia. Tanto que o meu bolo mais vendido é um bolo com geleia. Aí eu preciso fazer ali uma contenção para essa geleia ficar perfeitamente dentro do meu bolo. Então tem todas essas questões. E aí, mais informações, a Ju tem um curso maravilhoso. Exatamente. Tenho vários cursos aí na área de confeitaria. O meu principal curso hoje é o curso de bolos festivos, que é um curso bem completo, ele dura 3 dias ali e é inteiramente presencial, prático. Ju? Presencial, esse é Legal. presencial. Mas ele é inteiramente prático, você coloca a mão na massa nos 3 dias, ainda sai com o bolo de andar para casa. Ai, que legal, que massa. Ju, e você tem uma filha, né? Tenho uma filha. Tá com isso. quantos anos? De 6 anos. 6 anos e você tá na confeitaria há 6 anos. Isso, na Como verdade que eu foi? olho pra minha filha e eu vejo a minha história. E como que foi você conciliar tudo isso com ela bebezinha, né? E passando por todo esse processo do início, que a gente sabe que não é fácil. Como é que foi pra você esses desafios? assim, O com ela? início foi bem desafiador, tanto que começou a pandemia também. Então, logo depois que eu comecei na confeitaria, um ano depois, se eu não me engano, começou a pandemia. E aí não tinha creche, né? Eu levava ela na creche no início pra mim conseguir trabalhar, né? Mas aí ela ficava naquele cercadinho. Eu colocava ela no cercadinho na cozinha comigo, ela ficava brincando e eu ficava fazendo meus bolos. Mas é bem desafiador. Tem horas que chora, quer atenção, e a gente precisa ir dando atenção e trabalhando ao mesmo tempo. E como então, que você lidava com isso, assim? Passava horas, madrugadas afora, trabalhando? Como que era esse dia a dia, assim, pra você? No meu início, principalmente, até um tempo atrás, quando eu trabalhava em Páscoa, por exemplo, às vezes na semana da Páscoa eu passava a noite ali fazendo o ovo, fazendo recheio, eu trabalhava com bolos também ao mesmo tempo que eu fazia os ovos, então bem corrido, uma rotina bem cansativa, mas valeu a pena, graças a essa rotina que eu estou aqui hoje. Ai, legal.
E hoje, então, você tem 500 alunos, né? Exatamente. E como que funciona para as pessoas terem acesso ao seu curso? Enfim, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o seu livro também, para você falar um pouquinho dos detalhes, né? Mas fala um pouquinho Sim. mais do curso. Uhum. Então, hoje eu atendo, né, os meus cursos presencialmente lá no meu ateliê, que é do ladinho da minha casa. Para as pessoas fazerem o curso comigo, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Uhum. Aí eu consigo estar agendando o curso. Normalmente eu atendo no máximo 3 alunas, para Uhum. mim ter também aquele contato, né, mais ali individual com cada uma, Para que realmente a pessoa aprenda, para né? que ela Não fique- aprenda e também para que ela tire todas as dúvidas, né? E eu consiga ali ajudar nas dificuldades também. Uhum. E aí tem o online. E isso tem um online também, que até nós estamos encerrando as vagas agora, essa semana, que é o curso do Zero ao Bolo Perfeito, que também é um curso ali para quem busca aprender também do zero a E aí, como que você confeitaria. faz para ter esse acompanhamento, né? Que no presencial sabe que tem aquele acompanhamento ali na Exatamente. prática, tal, e no online a pessoa tem algum suporte, alguma coisa assim? Tem suporte sim. A gente tem grupo no WhatsApp para auxiliar também as alunas aí que têm dificuldades, e a gente tem aula ao vivo também, então é maravilhoso. Ah, legal, legal, Ju. Então fala para nós um pouquinho sobre o livro, né? Como que foi, né, essa experiência de escrever? O que que você colocou aqui um pouquinho pro pessoal? Dá um No livro. spoiler para nós. Ai, sim. No livro eu conto um pouquinho da minha história, da minha trajetória, de todos os desafios que eu tive aí desde o meu início na confeitaria. Eu conto também de onde eu vim, que eu vim do interior de Irati, bem do Conta para nós, interior, bem do interior. bem Conta no para nós um interior. pouquinho. Como foi essa tua infância no interior e tudo Eu mais? cresci literalmente no meio do mato, no meio da roça. Então, meus pais eram agricultores. Eu ficava ali no meio do mato. Eu brinco que eu era cheia de picada de mosquito, Uhum. brincava com a terra e nasci desse jeito, cresci desse jeito. Eles plantavam fumo, então desde pequena eu já ajudava eles também na roça. Uhum. Então eu conto muito mais no livro também essa parte aí da minha história. Uhum. E aí com 16 anos que eu vim morar, digamos que para a cidade, né? Que Uhum. é Irati, Paraná. Mas conta um pouquinho para nós mais sobre a questão Mas né, do interior, como é que foi para você, a questão dos desafios, né? E eu, assim, até você citou pra gente um pouquinho, essa questão de, puxa, eu tinha uma realidade, né, quando eu trabalhava na roça, e eu não quero proporcionar essa mesma realidade para minha família, né? Eu quero proporcionar algo exatamente. mais, né? É uma realidade muito mais difícil. Uhum. Meus pais eles trabalhavam com fumo. Então, o Uhum. fumo o que acontece é de cedo à noite, ainda mais na época de colheita. Então, às vezes a Uhum. gente, 5 horas da manhã, estava no meio da roça. E terminava quando estava escurecendo. E era uma rotina muito cansativa. Querendo ou não, também é muito agrotóxico quando a gente Uhum. trabalha ali no meio da roça, né? E a gente tá pegando com a mão ali o fumo. Então, Uhum. aquilo lá parece que ele vai penetrando nossa pele também. E me fazia muito Que mal. você era Então, criança nessa época. na verdade, eu fui pra roça quando eu tinha 9 anos. 9 Dos anos. 9 anos eu já ia Uhum. colher fumo com meus pais. Uhum. E aí, essa questão a gente passava muito mal também, por conta do veneno. Então, era bem complicado. Também Uhum. tive vários desafios na questão de escola também. Onde eu morava era muito longe da escola, não Uhum. tinha transporte escolar quando eu comecei a estudar. Então, eu tive uma fase que eu tive que morar com os meus avós. Então, eu morava de segunda a sexta com os meus avós. E sábado e domingo eu morava com os meus pais. Isso Uau. foi por 5 anos da minha infância, Nossa. para mim conseguir ir para a escola. Uhum. Tanto que daí, depois desse período, meu pai me tirou da escola, digamos assim, porque não tinha mais como eu ficar morando com meus avós. Uhum. Fiquei 2 anos sem estudar, até que, graças a Deus, o transporte chegou até a nossa casa. Uhum. E aí nós conseguimos, aí eu e a minha irmã, conseguimos Uhum. ir para a escola. Ai, que Então foi legal. bem desafiador essa parte da minha infância. Uhum. E aí você saiu da roça com quantos anos? 16 Com anos. 16. E aí já Uhum. tinha feito o seu bolinho, né? Aquele lá, Aham, tudo. isso. Já estava me arriscando Aham, aí se na arriscando um pouquinho confeitaria. mais. Aí você começou a trabalhar naquele seu emprego que você comentou. Isso E mesmo. depois foi direto pra confeitaria. Exatamente. Ai, que legal, Ju. Que história legal. Conta pra nós, assim, algo que aconteceu, fora essa questão do bolo, né, que aconteceu no casamento, alguma curiosidade, né, sobre essa sua trajetória também. Olha, tem tanta coisa para contar, Ju, que eu acho que eu ficaria a tarde toda contando para você. Então, bora lá. Mas, deixa eu ver. Algo que foi marcante, né, na tua história.
nessa Então, trajetória? teve vários fatos. Uhum. Na metade de 2023, eu tinha um espaço, eu tinha uma confeitaria. Você chegou a ter uma Simples, confeitaria? isso, eu tinha uma confeitaria. Era simples, mas eu tinha uma confeitaria, eu tinha 2 colaboradoras que me ajudavam nesse meu espaço. E nesse ano de 2023 foi o ano que eu me descobri como professora de confeitaria. Uhum. Então foi o ano aí que eu resolvi fechar o meu negócio para me dedicar à profissão de professora de confeitaria. Então esse foi algo que me marcou muito aí na minha trajetória nesse ano aí, foi na metade de 2023, quando eu resolvi fechar o meu negócio e iniciar na área dos cursos. E eu Você fechou acredito que literalmente ou sim, manteve o porque espaço para dar aula e tudo mais? Como é que foi esse isso, processo? então eu comecei a construir o ateliê do lado da minha casa para mim Uhum. ministrar os cursos. E eu fechei literalmente. Então trabalhava com delivery, pronta entrega. Então trabalhava com muitas coisas, assim como a Ju, né, Ju? E eu tomei essa iniciativa porque o meu coração, ele queimava muito por ensinar. Uhum. Na minha região, não tem ninguém que ensina. Ninguém que ensina. Então, tem muita falta desse Uhum. conhecimento. Então, as confeiteiras que querem iniciar ou estão nessa área, Vamos buscar elas fora. vão buscar fora. E às vezes elas não vão, então acaba ficando sempre na mesma. Sabe quando a Uhum. pessoa não evolui, às vezes está sempre ali porque ela não tem com quem ali aprender? Então, Uhum. hoje eu ensino essas confeiteiras também. Então, tem várias confeiteiras lá de Irati que, assim, estão fazendo trabalhos maravilhosos aí e graças aos cursos que eu tenho Massa. feito. Então, eu tenho muito orgulho das minhas alunas por conta disso também. Ai, tenho certeza que elas têm orgulho de você também, Ju. Até porque quando vocês foram no Confeita, né? Você e a Joy Sim, levaram aham. uma galera Uma de lá, galera, né? acho que era todo mundo, se eu não me engano, era aluna. A Uhum. maioria delas eram alunas. E foi Ai, que muito massa. legal, foi maravilhoso, uma experiência única. Uhum. Até elas já estão me perguntando se esse ano vai ter caravana de novo. Vai ter, gente. Segura aí que vai ter o próximo Confeita. A gente já divulgou a data, Ju. Vocês viram lá? Uhum. É Acompanhou? final de agosto, né? Finalzinho de agosto, Uhum. 27 e 28 de agosto. Então, o próximo Confeita tá aí com muito mais. Muito maior do que as 2 primeiras edições. Não vou entrar muito em detalhes aqui. É. Mas, assim, em breve, aí nos próximos episódios, vai divulgar tudo. Assim, serão 2 dias incríveis, né? Então, aguarde, segura, aguenta o coração, que logo a gente vai divulgar para alcançar todo o Sul, né? São Paulo. Uhum. Então, é para que realmente seja um evento bem grandioso. E eu te agradeço, né, por ter participado. A primeira edição você foi também, né? Aham, O que eu você e a percebeu de Joyce. diferença, assim, entre a primeira e Ai, a segunda? bastante coisa. Nossa, o segundo foi muito mais amplo, muito mais, nossa, Uhum. grandioso, né? Foi maravilhoso. E qual que você acha a importância, assim, né? Falando só um pouquinho do evento, mas assim, como você deixou, entre aspas, ali, né, a sua confeitaria para poder semear, para poder transmitir um conhecimento, né? Qual que você vê a importância de eventos como esse? A Mara, né, que foi o marco também, né, para você. Sim, foi maravilhoso participar também. Assim, o que esse tipo de evento pode agregar, né, na vida, né, das pessoas, enfim. Você já tem agregado bastante, né, com as aulas, com o conteúdo, com certeza tem transformado ali a sua comunidade, né, onde você está, mas eventos como esse, assim, principalmente aqui, né, no Sul, que a gente tá com pouco, a gente tá tem o Confeita Sul também, se eu não me engano, tá crescendo, né? Uhum. Eu acho maravilhoso. Além de nós se inspirarmos muito quando a gente participa desse tipo de evento, a gente vê que é mais perto do que a gente pensa. Às vezes encontra ali confeiteiros, né, que já passaram por tudo que a gente passou, que estão lá em cima. Uhum. Então é maravilhoso, você acaba se inspirando, acaba também conhecendo novas tendências aí, novidades na área da confeitaria. É uma das coisas que chama muita atenção. E Uhum. sem falar da questão ali de você estar perto de pessoas como você. Né, que você se identifica, que você gosta, que estão vivendo realidades como você também. Então é Uhum. maravilhoso. Eu Ah, amei legal. participar tanto das 2 edições do Confeita, da Mara Cakes Fair também. Então eu já estou pronta para as próximas edições. Uhul! Show de bola, Ju, vai adorar ver você e vamos formar aquela caravana, né? Bora lá, nem Vamos que eu chegue trazer. lá em 36 semanas da minha gestação, porque eu estou grávida. Ai, sério, parabéns. Deus Obrigada. abençoe, Deus abençoe. Acho que tá vindo uma fase ótima, né? É maravilhoso. Não, filhos são sempre bênção nas nossas vidas, são sempre Exatamente. bem-vindos.
Eu até falo que filhos, assim, mostram, falando de mãe, né? Mostram o nosso pior e o nosso melhor lado, né? Não sei se pra você é assim, mas a gente tá naqueles dias, assim, quer pegar a criança. Falei, opa, calma, né? Respira. Que 5 minutos tá olhando, ai, que lindo, que benção, que maravilha. Que maravilhoso, né? Então, a maternidade é uma benção, é muito Mas, desafiador, mas assim, e eles eu são teria a muito mais motivação. do que 2, né? Eu tenho 2 já. Uhum. Então, eu teria uns 4 ali, pelo menos, meu marido, que não veja esse episódio. Senão você tá ferrado. Né? Ai, que legal, Ju. Conta pra nós um pouquinho, né, da questão do desafio que você... quais são os próximos desafios, né, que você quer enfrentar? Quais são os próximos planos aí que você tem, os seus sonhos lá pra frente? Um deles também é escrever o meu livro. Eu tenho o sonho de escrever um livro de receitas. Eu tenho várias receitas que eu criei, então receitas de bolos ali que eu criei, que estão lá guardadas numa gavetinha e um dia eu quero colocar eles em um livro também. Que não estão no seu curso. Não estão em nenhum curso. São receitas únicas, exclusivas ali. Eu já criei bolo de cocada com abóbora, ameixa com cocada, vários tipos de bolos ali, receitas que eu criei e que estão lá guardadinhas. Eu quero muito um dia colocar em um livro para que possa ir ajudar outras confeiteiras também a terem produtos diferenciados aí. Legal. O que mais, né, além de escrever seu livro? Hoje você tem a sua escola, né? Sim. Então eu quero também ampliar a questão do online. Hoje eu trabalho muito com o presencial. O meu forte hoje é o presencial ainda, né? Estou começando nessa área, né? Estou iniciando na área do online e quero trazer ainda mais para o online para atingir mais pessoas. Hoje o meu perfil está crescendo do Instagram, então querendo ou não, tem várias pessoas buscando, várias pessoas procurando aprender também, só que não consegue ir até o meu espaço, né? Exato. E eu quero ampliar também essa questão do online para chegar a mais pessoas, para poder auxiliar mais pessoas aí. Tem muita gente precisando de conhecimento, né? Exato. Então eu busco isso também. E às vezes a gente acha, não, mas já tem tanta gente dando aula, mas na verdade não, é porque a gente tá numa bolha, né? Tudo é confeitaria, né? Se você for olhar no Instagram de uma confeiteira, o que vai ter? Confeitaria, outras confeiteiras. Então, só que o mundo é muito mais do que isso, né? É muita gente, é muitas pessoas ali que estão procurando, né? Buscando conhecimento também. Exato. Você até comentou a questão do seu perfil do Insta, né? Que tá crescendo e realmente eu vi, né? Dei uma olhada lá e tá crescendo muito. Assim, o que você tá fazendo? Qual que é o segredo? Produção de conteúdo. Muita produção de conteúdo. Então, o que acontece eu não escolho, na verdade, o que vai viralizar no Instagram. Às vezes é uma dica ali que eu posto. Esses dias eu postei uma dica de como criar uma mini espátula usando algo que você já tem em casa. No caso, foi usando uma tampinha num pote de margarina. E tá chegando a 500 mil em poucos dias. Então, conteúdos que vão viralizando, que vão ajudando o perfil a crescer. Esse conteúdo não tem muita... Igual eu não adivinho qual que vai viralizar, exatamente, né? Você vai criando conteúdo. Coisas relacionadas à confeitaria. Então, dicas ali, principalmente para quem tá iniciando, às vezes não tem utensílios, né? Ou não tem ali, às vezes a pessoa fica com aquela mente, eu preciso de ter um monte de coisa para começar. Não precisa. Na verdade, você pode começar com o que você já tem na tua casa, com o que você já tem na tua cozinha. Eu mesmo comecei dessa forma. Eu tive um episódio, eu até lembrei agora disso, que eu tive uma encomenda de 35 mini bolos no meu início, para um casamento. Eu não tinha forminhas. Eu peguei uma que eu tinha, eu moldei forminhas de papel alumínio e assei meus bolinhos dessas forminhas. Como que você fez isso? Eu peguei a forminha, né, e fui moldando papel alumínio em volta dela, assim, e apertei bem e virou a forminha. Caramba! Então no meu início eu fiz isso. Então, muitas confeiteiras, às vezes, no início, não tem, a maioria, né? Não tem, às vezes, tanto utensílio, tanta forma, espátulas. Até porque a gente nem sabe, né, o que usar, quais utensílios usar. Fica muito perdido. Exato. Nos meus cursos, eu sempre oriento também as alunas nessa questão. Quais utensílios ela precisa comprar? Ela realmente precisa comprar. Não precisa de um kit de 30 bicos. Às vezes, ela precisa de 2 ou 3 bicos. Exatamente, eu comprei o kit e até hoje eu não uso nem metade. Até fiz um Reels um tempo atrás brincando sobre isso, que às vezes a gente compra várias coisas que a gente não usa, né? Então, eu oriento muitas alunas nessa questão também ali nos cursos. O que você realmente precisa? Eu prefiro dar uma listinha para ela do que ela realmente precisa, para ela não se perder nessa questão também. Sim, até porque a gente acaba se deslumbrando, né? Vai na internet, vê tanta coisa, vai nas lojas, tem muita coisa. Vai pesquisar, né? Tudo. Eu brinco na Shopee, né? Vai pesquisar na Shopee espátula, vai ter centenas de espátulas, mas qual que vai fazer a diferença e qual que vai me ajudar a alisar um bolo da forma correta?
Sim. Às vezes é dois tipos que vão me ajudar. Então, essa questão também é bem bacana, elas se atentarem a isso, né? Sim, porque Pra as fazer a pessoas às escolha vezes certa. ficam, mas sério, o que que eu preciso? Você não precisa ter tudo. Não precisa ter a batedeira e ter a bailarina e ter É, tantos utensílios isso. assim pra começar, né? E isso não pode ser uma barreira, né, Ju? Exatamente. Então, Pra... às vezes, você pode começar com o que você tem em casa. Às vezes tem uma forma, uma panela ali mais grossa. Eu brinco até aquelas panelas de fazer polenta, que são ótimas para cozinhar recheio, que elas são mais grossas. Então, você pode começar com o que você tem. Né? Às vezes ali não tem nenhuma espátula, começa com uma faca de serra. As costas da faca de serra você pode alisar um bolo. Com a serra você pode fazer um espatulado. Olha só. Então, você consegue trabalhar de diversas formas. O pincel, né? Exatamente, o pincel também é uma coisa que todo mundo tem em casa e você consegue fazer um trabalho no bolo ali que fica lindo. Então é só você usar a criatividade e ter a coragem de começar. E né? quais, você que já tem bastante aluno, tudo, quais são as principais questões, assim, que os alunos têm e barreiras que você percebe que as pessoas chegam até você e falam, Ju, me ajuda nisso? Na verdade, as pessoas têm muito medo. Muito medo. É emocional. As barreiras são Emocional. A emocionais. maioria das barreiras são emocionais. Medo do que vão pensar, do que vão falar. Porque por mais que a confeitaria ela esteja crescendo, tem muitas pessoas aí lá em cima por conta da confeitaria, ainda tem um certo preconceito em alguns lugares. Ah, você vai fazer bolo, a boleirinha, a confeiteirinha, entendeu? Mas não é assim que funciona. Então, quando você quer levar isso a sério, quer levar ali de forma profissional, você consegue crescer na confeitaria e começando com o que você tem. E quais mais medos, assim, o pessoal, quais mais dúvidas que você acha que ainda é uma barreira, né, do confeiteiro, tirando a questão do medo e tudo mais? O que que as pessoas estão deixando de fazer para não crescer, digamos assim, que está impedindo de crescer? Deixando de mostrar o trabalho também. Então, às vezes, eu tô fazendo bolo. Fiz o curso com a Ju, né? Fiz o curso com a Ju, não sei se a Ju Paif ou a Ju Guzzi, né? Porque a Ju também dá curso, sim, né, Ju? Sim. Fiz o curso ali, mas aprendi a fazer, né? Aprendi a fazer o bolo, aprendi a fazer o doce, mas não mostra. Ela não divulga, ela não cria um Instagram, ela não posta o que ela tá fazendo, ela não tira foto do trabalho dela para divulgar. Então, a divulgação é algo também muito importante. Quem não é visto não é lembrado, como diz aquela frase. Então, é bem importante. Se eu já estou fazendo, eu tenho que fazer fotos, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que mostrar o que eu tô fazendo, para que outras pessoas venham buscar esse meu trabalho. Então, a divulgação também é muito importante. Eu sempre pego no pé das minhas alunas. Se as vendas estão fracas, os clientes não estão vindo, você não está divulgando. Né? Deixa eu ver teu Instagram. Postou faz 2 meses? Não é assim. Então, você tem que ter ali uma certa... Como diz a palavra? O que? Cara de pau? pra divulgar, pra aparecer? Tem que botar a cara a tapa, como diz, né? Então, aparecer, mostrar o que você está fazendo, mostrar o teu trabalho, e aí você vai crescendo a confeitaria. E não necessariamente precisa mostrar o rosto, né, Ju? Exatamente, tem gente que tem mais não facilidade, precisa ter medo, não precisa mostrar o teu rosto, mostra o teu trabalho, mostra os bastidores, você comprando os ingredientes, o que você está utilizando. Às vezes o cliente não compra porque acha que você está usando um produto de qualidade inferior. Muitas vezes está usando um produto super bom e você não está mostrando. Então você precisa. Enfatizado em determinadas marcas, que as pessoas ainda têm, né, aquela questão, tem marca que tem que ser esse, né? Então, Exatamente. Isso a gente sabe que muitas vezes não influencia tanto, mas se o teu público nesse perfil, mostra mostra o que você está fazendo, mostra você fazendo as tuas coisas, fazendo a tua massa, o teu recheio, mostra a cremosidade, coisas que despertam o desejo das pessoas. Então você vai acabar vendendo muito mais. Não precisa ficar com medo de postar isso. Então você precisa mostrar o que você está fazendo. Isso vai ser muito importante. Eu comecei a crescer muito no meu início porque eu comecei a postar. Eu usava muito Facebook na época que eu comecei. Então, eu ia nos grupos de venda. E hoje eu até não tenho muito tempo de parar e ficar ali nos grupos de venda. Às vezes eu faço algum anúncio. Mas eu ia, assim, direto. Toda semana eu tava lá nos grupos de venda postando os bolos que eu fazia. Então, tudo que eu fazia, eu tirava foto e postava. Por mais que hoje eu olhe, não é perfeito, não tá tão bonito. Mas na época, eu achava maravilhoso. Então, eu postava e assim, eu fui trazendo mais clientes. Começou pelo bairro, o bairro começou a comprar de mim, de repente pessoas de outros bairros, de repente pessoas do interior, de repente pessoas de outras cidades iam buscar bolo comigo, e foi assim que foi crescendo o meu trabalho. Hoje nos cursos não é diferente, hoje nos cursos também, eu divulgo sempre também, principalmente em Instagram hoje, mas no Facebook também eu tô lá de vez em quando,
Mas hoje eu tenho alunas de várias cidades do Paraná e tem até de Santa Catarina, do Uau. presencial. Uhum. Então, é por conta de divulgação. Você tem que Legal. mostrar o que você está fazendo para as pessoas terem interesse no seu trabalho. Que show. E a questão de... Você aceita encomendas ainda? Sim. Ou só aulas? Sim, eu amo, amo, amo bolos de casamento. Então, como eu falei, é a minha paixão. Eu não consigo ficar sem eles. Você acaba focando mais nesse público. Exatamente, é o meu foco principal. Então, o meu Uhum. foco principal é bolos de andar e bolos de casamento. Uhum. Então, hoje eu trabalho principalmente sábados, que são os casamentos, né? E Não alguns tem como domingos. fugir do final de semana, né? Não, Confeiteiras. não tem como fugir. Mas é o sábado que traz a maior renda para nós Sim. confeiteiras. Então, Às em vezes um a semana sábado inteira ali. tá tranquilo, Isso. tá sossegado, de repente, final de semana... Exatamente. Quando eu trabalhava só com bolos, eu não trabalhava com cursos. Eu vou dar um exemplo ali. Às vezes eu vendia 3 bolos durante a semana. No domingo, no sábado e domingo, eu vendia 15, Uhum. 10, 15. Então, olha a diferença. Então, às vezes, é melhor você se dedicar ali na sexta, sábado e domingo do que você ficar a semana toda ali, né, chateada que não tem cliente. Exato. Às vezes eu até falo para as meninas que faz o levantamento dos pedidos, ou na semana anterior, ou na segunda-feira, né? E fala, pessoal, por enquanto, a semana tá tranquila. Daí começa a terça orçamento, quarto orçamento, final de semana já enche de pedido. Exatamente. Então, assim, aquela tranquilidade não é tanta, né? Então, realmente, não é pra se desesperar, né? Que não entra pedido durante a semana, tudo. Porque final de semana é o momento em que as pessoas querem comemorar, querem ter aquele momento em família, presentear alguém, né? E hoje em dia o bolo tá virando também um artigo ali de um presente mesmo, né? Às vezes os mini bolinhos, tudo mais. Então essa parte é bem bacana. É isso. E você que tem a loja, o pessoal vai para consumir também, porque é aquele momento ali, eu vou com uma amiga tomar um cafezinho, né? Vou com a família ali. Então, principalmente final de semana. Sim, exatamente. O nosso foco ainda são os eventos, né, Ju? Não sei se Sim. chegou, assim, a nossa loja, ela tá mais como um ateliê, né, nesse momento, mas o pessoal ainda vai, pronta entrega, a gente ainda atende, né, o iFood e, assim, é um desafio todo dia, né? Exatamente. Todo dia tem coisas novas ali pra gente resolver, probleminhas, né, que acontecem, o teto que desanda, que... nossa, tá do meu lado. De verdade, caiu com essa chuvarada que deu em Curitiba esse mês, né? Então, caiu o teto ali da parte da frente. E aí é um desafio, né? Aquela coisa de ter negócio, né? Então, só que essas coisas não podem parar a gente, né, Ju? Exatamente. A gente não pode deixar as dificuldades nos paralisarem. Exato. Tem que olhar para frente, buscar solucionar aquela dificuldade naquele momento, olhar para frente e Daí vamos o rapaz decolar. fez um orçamento altíssimo. Daí eu falei, olha, moço, eu prefiro ficar sem teto. No começo, eu prefiro ficar, por enquanto, sem teto do que, né? Porque é algo que não estava previsto, né? Então, assim, são situações que acontecem e a gente vai ter que fazendo escolhas ali no meio do caminho para poder ver o que vai fazer mais sentido. Mas graças a Deus, né, os contratos, né, depois Deus vai abençoando, né, porque às vezes não tem nada, né, previsto, de repente vem um cliente e fala, não, quero fechar com você, vou pagar à vista, tal, e aí você se organiza para poder, né, suprir aquelas demandas, assim, né, então Deus proverá. Não, sempre, empreender, acho que faz parte disso. Exatamente. Né, e quem que era a tua referência, assim, Ju, tem alguém que você olhava, assim, puxa, né, quero ser essa empreendedora, quero crescer dessa forma, tudo, no teu começo? Então, no início, eu gostava muito da Paula Mello. Paula Mello, ela de Maringá. Até eu fui até Maringá conhecer ela pessoalmente também. Então, eu fiz o meu primeiro curso focado em bolos com a Paula Mello. Então, aprendi massa que eu gosto bastante, recheios, decorações. Eu gostava muito do trabalho da Paula Mello. E aí, eu fui melhorando. Eu conheci a Tati Fabulosa também, que eu gosto muito da Tati também. Conheceu ela na Mara? Conheci ela na Mara, mas eu já conhecia antes ela, porque eu assistia todas as lives que ela fazia. Que legal. Até hoje eu assisto a maioria das lives dela, que são bem legais. E ela tem livro também, né? Tem o livro também, maravilhoso. A Mara Cakes também é um exemplo ali, né? Eu conheço a história dela, então é um exemplo também de sucesso na confeitaria, né? Então teve várias pessoas. A X Doce, vezes Doce, como que é o nome? Duas X Doce. Essas também, eu gostava bastante do trabalho delas. Então tem várias pessoas que eu me inspiro. Que legal. E como é importante, né, ter essas referências. Exatamente. E hoje em dia, quem sabe quando pergunto para os teus alunos, né, quem que é a tua referência? A Ju? Né, Juliana muito Guzzi. legal. Então é legal esse posicionamento, né, que você tem trazido aí para a confeitaria, esse crescimento. Né, eu acho que desejo assim muito muito sucesso para você. Eu acho que você tá no caminho certo, né, isso que eu ia falar.
E porque você ensina realmente com maestria, né? O que você faz realmente agrega na sua comunidade. O fato de você ter esse coração, né? De trazer, né, as pessoas para o Confeita também e fazer tudo que vocês fizeram, né? Junto com a Joy, né? De vocês, cara, arrasaram ali, né? Desde o transporte. Depois fizeram aquele vídeo mostrando como é que foi. Eu falei, nossa, foi incrível. Né? Então, assim... E sem querer nada em troca, né? Exatamente. Por isso. Então, assim, eu acho que Deus tem te abençoado, tem te honrado e que você continue nesse caminho, que você continue crescendo, se desenvolvendo, que o curso online cresça ainda mais, né? Deus Que você quiser. possa alcançar muito mais alunos para ter acesso a esse conteúdo, né? Bolo de andar, bolo estruturado é um desafio para muitas pessoas, principalmente quando está começando. Inclusive para mim, eu ainda me dá, né? 10 tipos de medo, né? Quando preciso transportar um bolo, que é mais longe e tudo mais. Então, eu acho que... E esse livro, né? Que veio para somar, né, na vida das pessoas. Te agradeço demais, né? Por ter vindo, por ter aceitado o convite e ter transmitido um pouquinho desse conteúdo aí, do que você já viveu, né? Dentro da confeitaria. Eu queria que você deixasse uma frase, assim, usa o tempo que você precisar, né, para deixar um ensinamento, algo aí para as pessoas que estão te ouvindo desse Brasil inteiro. Ai, que difícil, que responsabilidade. Ué, você já faz isso no dia a dia com as suas alunas, então é só colocar para fora. Eu queria dizer para as minhas alunas e para as minhas futuras alunas também, que não desistam. Que não desistam em qualquer dificuldade. Que sempre corra atrás dos seus sonhos, busquem melhorar a cada dia, busquem estudar. Não desista da confeitaria. Faça o seu melhor a cada dia, busque estudar, busque ajuda, peça ajuda para alguém. Às vezes a gente tem essa dificuldade, esse medo, eu vou pedir ajuda, vão me julgar por isso, mas peça ajuda. Eu, no meu início, eu tinha muitas dificuldades, mas eu tinha medo, muitas vezes, de pedir ajuda para alguém que sabia. E se eu tivesse pedido ajuda, aonde mais eu estaria hoje? Eu estaria muito, muito lá na frente. Então... não desista, persista, corra atrás dos seus sonhos, que eu tenho certeza que você vai conquistar grandes coisas. É isso aí, arrasou, arrasou. Obrigada, Ju, por ter vindo, né, por ter compartilhado um pouquinho da sua história. Foi um prazer imenso receber você. Pessoal, estamos finalizando, então, mais um podcast, mais um Pode Confeitar, com a presença da Juliana Guzzi, né, uma excelente professora, confeiteira, que trouxe muitos ensinamentos, que, né, passou uma infância difícil, né, Ju, e venceu, né, na vida, venceu na confeitaria, o mais importante, né, para que a gente possa quebrar todos os preconceitos e paradigmas, né, sobre a confeitaria. É uma profissão muito honrada e que dá lucro, sim, né, se você souber fazer as coisas certas, precificar, divulgar, né, e alcançar o público certo também, né. Então, espero que você tenha gostado desse episódio. Aproveita, volta, ouve novamente e todos os insights que você pegou aqui, comenta aqui, deixa nos comentários, né, o que vocês acharam, o que você aprendeu. Comenta também quem que você quer ver no podcast, nós queremos saber também a sua opinião, é que é muito importante pra gente, pessoal. Então, você sabe que aqui no Pode Confeitar, a gente traz as histórias reais que sempre vão agregar e você pode ouvir aí na sua cozinha, fazendo o seu bolo nas madrugadas ou não, e a gente espera que não, para que você possa se organizar, gente. Então, aproveita o podcast, aproveita que a gente quer estar aqui no seu dia a dia sendo companhia para você, tá bom? Porque aqui você sabe que você pode confeitar. Fazer de novo? Vamos fazer de novo. Posso começar? Porque aqui você sabe, né? Porque aqui você sabe, porque aqui você sabe que você pode, é isso, né? Porque aqui você sabe que você pode confeitar. Isso, nossa, bem melhor. Tem que fazer ensaiado, aí fica melhor ensaiado. Show, obrigada, gente.